Estamos ao vivo para mais uma live do Empreendedor Cristão. Toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aqui fazendo essa live para poder trazer conteúdo relevante para a minha vida e para a sua vida também, tá bom? Quero desejar uma ótima noite a todos que estão entrando aqui na nossa live. Muito bem-vinda, Suzane. Também outras pessoas entrando aqui. O nosso convidado, Michelson Borges, também já entrou aqui na nossa live. Mas antes que eu chame ele, eu gostaria de passar aqui uns recadinhos antes de poder chamar o nosso convidado dessa noite, tá bom? Boa noite a todos que estão chegando, a Fabi, o próprio Michelson, a Patrícia, a Suzane, muito bem-vindo, e tenho certeza que essa live aqui dessa noite vai ser muito especial, porque temos um convidado especial, então faça favor de poder também direcionar essa live para outras pessoas. Aqui no Instagram a gente tem o aviãozinho aqui do lado direito, que você pode compartilhar essa live com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares. Aproveite, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem relevante aí para todos nós, tá bom? Mas deixa eu fazer o meu recadinho aqui especial para as pessoas que estão em São Paulo, capital, Zona Leste. Nós vamos ter um evento especial nesse domingo agora, dia 17. Estou até aqui com as informações para não perder nenhum detalhe desse evento. Teremos um evento presencial. Esse evento está sendo realizado pela Igreja Adventista da Penha, com o apoio do Empreendedor Cristão e do EPIC, tá? Que é uma outra também desenvolvimento de empreendedorismo que nós temos também. O encontro vai se chamar Encontro de Homens e Mulheres de Fé e Negócio. Vai começar às 9 da manhã e tem previsão para estar finalizando ao meio-dia, tá? Então vai ser na Igreja Adventista da Penha, na rua Maria Tereza Assunção 45. Se você deseja participar depois dessa live, você pode estar entrando na nossa bio do nosso Instagram, que tem lá o link de inscrição, tá? O evento é totalmente gratuito e um dos palestrantes que nós temos especial nesse domingo vai ser o nosso próprio convidado, o Michelson Borges. Vai estar lá trazendo alguns conteúdos também, tanto na parte bíblica, também na parte de empreendedorismo. Então vai ser uma grande bênção aí para todos nós esse evento, tá bom? Domingo agora, eu quero te encontrar lá, hein? Qualquer coisa você pode me encontrar, falar, ó, te encontrei lá na live e através do seu convite eu estou participando aqui do evento desse domingo, tá bom? Muito bem-vindo, Rafael Nicolau, um grande amigo aí, tá prestigiando a nossa live, e que Deus possa nos abençoar, tá bom? Eu vou agora mandar o nosso convite, tá, para o nosso convidado dessa noite, que é o Michelson Borges. Deixa eu até pegar aqui as informações. Michelson Borges, a gente vai estar falando sobre empreendedorismo cristão versus os argumentos da fé. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e a gente vai poder se fortalecer na nossa vida espiritual e na nossa vida de empreendedor também, tá bom? A Márcia aqui está entrando, a Márcia que é a responsável do evento desse domingo, ela está aqui na nossa live. Muito bem-vinda, tá, Márcia? Ela não estava muito bem de saúde, ainda não está. A gente está orando por você, tá bom, Márcia? Mas tenho certeza que você vai estar melhor aí no próximo domingo para participar lá com a gente, tá bom? O Alan também entrou aqui na nossa live. Muito boa noite, Alan. Ele fez uma live conosco na semana passada, foi uma grande bênção, um grande empreendedor na área de educação. Tenho certeza que ele vai estar aí desenvolvendo um grande trabalho nessa área de educação, tá bom? Deixa eu parar de falar e chamar o nosso convidado, Michelson. Vou mandar aqui o convite para você, tá bom, amigo? Deixa eu mandar aqui o convite. Você, Michelson. Se você recebe aí. Aí. Olá, Marcelo, tudo bem? E aí, Michelson, me vendo bem, escutando bem? Perfeitamente. Que bom. Um abraço aí para você e para os seus amigos que estão nos acompanhando na live. Legal. Primeiramente, Michelson, eu quero te agradecer
a sua participação aqui na nossa live do Empreendedor Cristão. Sei que você tem uma agenda muito corrida, com muitas tarefas, tanto do dia a dia, como também na família, e você reservou esse tempo aqui para nós, para a gente poder, assim, bater um papo sobre esse tema tão especial dessa noite, e também uma forma da gente poder divulgar o evento do domingo, que vai ser lá na Igreja Adventista da Penha. Então, muito prazer ter você aqui com a gente, com o nosso público aqui, e que Deus possa nos abençoar. E eu queria que você pudesse se apresentar um pouco para a nossa audiência. Sei que muitos conhecem você já, Michelson, mas tenho certeza que é relevante para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, inclusive também porque a live vai ficar gravada e outras pessoas estarão vendo depois também. Ok, Marcelo, eu sou jornalista de formação, né? Sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, já lá nos anos 90. Depois disso, eu fiz um mestrado em teologia pelo NASP, uma pós-graduação em biologia molecular por uma universidade do Rio de Janeiro. Sou um dos editores da Casa Publicadora Brasileira, já estou há 7 anos cuidando da revista Vida e Saúde e também lição da Escola Sabatina dos Jovens. Sou pastor também e casado há 27 anos com a Débora, temos 3 filhos. Moramos aqui em Tatuí há 25 anos, mas somos catarinenses. Ela de Florianópolis e eu sou de Criciúma, ali no sul do estado. Creio que basicamente seja isso aí. Que bacana, Michelson. Eu quero até confessar aqui para você uma coisa, Michelson, porque para mim, na área de comunicação, você é uma grande referência. E eu pude trabalhar um pouquinho com impresso, né, com uma revista que a gente conversou bastante com ela, você também participou bastante, escrevendo alguns artigos, que foi a mais destaque. A gente teve aí um ministério com essa revista aí aproximadamente 13 anos, então foi um momento bem legal que a gente teve aí dentro do mundo impresso, dentro desse mundo de jornalismo, né? E você, para nós ali, sempre foi uma referência, tanto na questão da escrita, na questão do conteúdo, né? Então, sempre eu e as pessoas que trabalhavam comigo, a gente sempre tinha você ali sendo uma das nossas referências para poder editar a revista Mais Destaque, sempre com uma boa qualidade também, tá? Então, aqui é um testemunho, né, que a gente tem aí pela sua vida, pela sua trajetória, tá bom? Mas antes da gente entrar no assunto, Michel, eu queria desejar uma boa noite a todas as pessoas que estão entrando. E você, se você quiser fazer alguma pergunta aqui durante a live, a gente pode estar escrevendo aí no comentário. Eu vou estar separando essas perguntas e depois a gente passa aqui também para o Michel se está respondendo também. E também é uma oportunidade de você compartilhar essa live do Instagram através do aviãozinho que você tem aí abaixo da tela e poder chamar outras pessoas para poder participar dessa live, tá bom? Mas, Michelson, me diz uma coisa, como que a gente pode ter uma expectativa e como que vai ser esse conteúdo aí do empreendedor cristão e os argumentos da fé? No próximo domingo, né? Bom, estou preparando uma palestra bem interessante para os amigos que estiverem lá conosco, né, no auditório. Razões para crer, um jornalista ex-evolucionista analisa os argumentos sobre a existência de Deus. Então, uma abordagem racional, uma abordagem filosófica, também teológica, e eu creio que todas as pessoas, não só os empreendedores, deveriam ter bem estabelecido o que creem, por que creem e se creem, né? Como dizia o Blaise Pascal, né, que as pessoas pelo menos saibam o que estão descartando antes de descartar. Tem pessoas que abandonam qualquer tipo de fé, de crença, antes mesmo de reconhecer ou de conhecer as bases dessa crença. Eu gostaria de, neste domingo próximo, fazermos uma reflexão. Portanto, eu convido aqui não só empreendedores cristãos, mas também empreendedores que não tenham necessariamente uma crença, pessoas que queiram, quem sabe, ter contato com alguma cosmovisão um pouco diferente da delas, queiram conversar um pouco sobre temas que talvez não sejam tão comuns no cotidiano, estão convidados. Eu vou apresentar esse tema da perspectiva de um ex-evolucionista. Nunca fui exatamente um ateu, mas tive uma fase de muitos questionamentos, né? E o que fez com que eu abraçasse a cosmovisão cristã
criacionista. Vai ser uma palestra quase que um pouquinho autobiográfica, digamos assim, né? Parte da minha experiência pessoal. Que legal. Então, se você quer participar desse evento, que vai ser no domingo agora, lá na Igreja Adventista da Penha, Zona Leste aqui de São Paulo, você, depois da nossa live, pode entrar lá na nossa bio, que tem o link para você fazer a sua inscrição e poder participar com a gente lá no domingo, que vai começar às 9 e finalizar até ali por volta do meio-dia, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Ô Marcelo, caso alguém veja esse conteúdo e não esteja no Instagram, tem algum site, algum outro meio para inscrição? Além da bio? Então, da bio, só tem tanto só na bio do Instagram do Empreendedor Cristão, na bio do Epic também, que é lá do Simval, do nosso amigo, e da própria Igreja Adventista da Penha. Não tem um link à parte, só estão todos os links dentro da bio desses 3 perfis que eu comentei agora. Perfeito. Mas me diz uma coisa, Michelson, para a gente poder, então, bater um papo aqui, né? Que vai ser bem importante aqui para os nossos empreendedores, que é um assunto também de fé, né? Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho, você passou ali algumas perguntas, aquela hora que a gente conversou um pouco mais cedo, e queria que você pudesse abordar um pouquinho essa parte de fé, e depois a gente pode fazer um comparativo, né? Que a pessoa também tem que ter muita fé com os seus empreendimentos também, né? Mas também tem que ter principalmente fé em Deus para que seus negócios também dêem muito certo, né? Quando se fala em fé, muita gente já pensa talvez em algo como pensamento positivo, né? Tipo assim, tá chovendo. Aí eu peço a Deus, Senhor, por favor, pare de chover, pare de chover, pare de chover. Olhe para fora, não parou, então eu não tenho fé. Esse é um conceito equivocado de fé, né? Fé não é pensamento positivo, fé não é sentimentalismo, embora obviamente que os sentimentos estão envolvidos numa experiência de fé, porque nós somos seres integrais, né? Nós temos racionalidade, temos nossas emoções também, nosso intelecto, enfim. Então tudo está envolvido, mas fé não é meramente uma experiência emocional. Eu prefiro pensar em fé, Marcelo, como confiança. Legal. E eu só posso confiar em quem eu conheço, né? Então, por que na Bíblia, nós que somos cristãos temos a Bíblia como um livro que é a nossa bússola moral, a nossa regra de fé e prática, né? Na Bíblia é dito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A Bíblia apresenta de modo muito especial Deus, o Criador. E eu conheço Deus por meio, especialmente da Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu converso com Ele como um amigo mesmo, eu desenvolvo essa fé que é confiança. Eu jamais poderia confiar em quem eu não conheço. Eu preciso, antes de desenvolver essa confiança, me relacionar para conhecer. Então, resumindo, fé, na verdade, é confiança que deriva de um conhecimento íntimo da pessoa em quem deposito a minha fé. Entendi, não, super bacana. E eu acho que você falou assim algo que é bem interessante, a gente levando para um comparativo para uma parte de casamento. O casamento é esse crescimento, né? Essa confiança que você tem na sua esposa, é ali um namoro, você vai conhecendo mais essa pessoa, depois tem o noivado, depois tem o casamento. E depois tem essa trajetória igual a sua, né, Michelson? 27 anos casado, né? Então, é um relacionamento com base de confiança, mas hoje em dia você conhece ela muito bem, ela também te conhece também muito bem. E esse relacionamento que a gente deve ter também com Deus, com esse crescimento, né, Michelson? E aí a gente cada vez vai crescendo nessa fé. Tem essa questão desse crescimento dessa fé? Sem dúvida, né? A comparação que você faz é muito boa, né? Do casamento. Quanto mais o tempo passa, mais o amor se aprofunda, mais a confiança também se torna intensa, né? Eu posso garantir a vocês que depois de 27 anos de casado com a Débora, a nossa relação é cada vez mais bonita, cada vez mais profunda. Enfim, quanto mais o tempo passa, melhor fica. Eu entendo que também com Deus é assim, embora talvez alguém esteja pensando, mas eu não posso ver Deus, eu não consigo tocar em Deus, né? Mas Ele deixou formas também
materializadas para que nós pudéssemos conhecê-lo. Evidentemente que neste momento ainda não podemos abraçá-lo, ainda não podemos estar na presença gloriosa dele, né? Isso é aspecto teológico, mas enfim, né? É o que a Bíblia nos mostra. Mas é bom lembrar que esse nosso Deus já caminhou por aqui. Nós cristãos cremos que Jesus Cristo é a encarnação desse Deus, ou seja, ele se tornou carne, se tornou ser humano e esteve por aqui por alguns anos. E quando andou por aqui, ele se relacionou com pessoas, ele tocou em pessoas, ele abraçou pessoas, ele curou, ele perdoou, ele comeu com elas. E tudo isso foi registrado por testemunhas oculares de primeira mão, que nós chamamos de discípulos, né? Ou os apóstolos. Então, essas pessoas que andaram com Jesus deixaram registros pessoais, cremos que inspirados, não foi só da vontade delas, obviamente, o Espírito Santo é que as moveu a registrar o que foi registrado, e dessa forma nós temos então um registro material das ações de Deus na história humana, na nossa realidade. E assim, por isso que eu disse e repito, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço a Deus e mais a minha relação com ele se aprofunda. Embora eu não possa tocá-lo, assim como no casamento, a relação vai se aprofundando cada vez mais, o amor vai se aprofundando cada vez mais, a confiança também, e nesse processo a sua fé cresce, a sua fé se torna cada vez mais intensa. Entendi. E me diz uma coisa, Michelson, até mesmo se caso você lembrar alguma curiosidade que você teve na sua trajetória, eu acho que a fé também tem esses altos e baixos, né? Você já teve esses momentos mais altos, esses momentos mais baixos, assim, que às vezes você questionou essa fé, ou que você, vamos dizer assim, até mesmo possa ter duvidado? Teve algum momento desse dentro da sua experiência, Michelson? Marcelo, sendo bem honesto com você e com os nossos amigos, graças a Deus nunca tive um momento em que eu duvidasse da existência dele. Porque o mundo que me rodeia é mais do que evidência suficiente para me fazer concluir que não pode haver tudo o que há sem a existência de um Deus. Um Deus que cria, um Deus que criou e que mantém, né? Eu acho que eu conheço um pouquinho das constantes fundamentais do universo, sempre estudei sobre ciência, biologia, astronomia, cosmologia, e entendo que a realidade que nos rodeia é tão finamente ajustada que não tem como você pensar que a partir do nada ou de um caos primordial, qualquer coisa assim, a ordem que nos rodeia pudesse existir. Então, racionalmente, eu não consigo negar a existência de um criador e mantenedor da realidade. O universo, se fosse um sistema fechado, deixado a si mesmo, a entropia agiria sobre ele, né, nele, de modo que há muito tempo já, se ele realmente tem esses bilhões de anos, há muito tempo já essa entropia teria se tornado de tal forma que não haveria mais energia disponível, não haveria mais essa ordem observada. Então, eu só posso concluir que o universo, se for um sistema fechado, alguém, não pode ser fechado, na verdade, porque alguém deve estar injetando energia nele e mantendo essa ordem, né? Mantendo as coisas funcionando como estão. Eu só posso concluir que há um criador realmente transcendental, alguém que transcende o universo, o tempo, o espaço e a matéria. Então, duvidar da existência de Deus eu não consigo, porque seria um exercício muito forte, né? Eu não tenho fé suficiente para não crer que ele não exista. Tem até um livro com esse título, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Agora, se eu já tive momentos em que eu duvidei de que ele me amasse, de que ele cuidava de mim, de que ele se importava com mim particularmente, dá para admitir que sim, porque o ser humano ele é frágil, nós passamos por momentos de dor e sofrimento, e outra coisa, né? Nós temos uma neuroquímica cerebral que às vezes é variável, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência pela qual eu passei. Uns 10 anos atrás, Marcelo, até os meus 40 anos, agora eu tenho 51, até os meus 40 anos, dali dos 20 aos 40 mais ou menos, eu fui muito sedentário. Eu procurava manter o peso comendo pouco, né, comendo de forma saudável. Desde os meus 18 anos eu sou vegetariano, procuro manter a dieta assim mais controlada. Mas eu não gostava de exercício físico, não gostava de esporte, não gosto de esporte nenhum, né? E o meu trabalho ele é totalmente sedentário. Para você ter uma ideia,
Eu passo o dia inteiro no escritório escrevendo, revisando textos, né? E quando chegava em casa à noite, eu queria relaxar e ia ler um livro. Então, era essa a minha rotina, né? Até que eu comecei a adoecer, literalmente. Não só no aspecto físico, mas emocional também. Passei a sentir desânimo, passei a ter uns pensamentos negativos. E isso afeta também a nossa relação com Deus, naturalmente, né? Até que procurei alguns médicos e recebi deles, né, a orientação que eu já sabia qual seria, porque trabalho com uma revista de saúde, né? Você precisa praticar exercício físico. Sim. E agora, né? Eu não gostava disso, não tinha esse hábito, mas, para encurtar a história, porque ela é um pouquinho longa, eu passei a caminhar, levantava bem cedinho, né? Na verdade, eu dei uma desculpa para Deus. Eu falei assim, Senhor, que horas eu vou fazer exercício físico? Eu já chego em casa, quero ficar com a família, quero ler alguma coisa. De manhã eu levanto bem cedo para fazer minha leitura devocional da Bíblia, escrevo algumas reflexões sobre as minhas leituras. Não dá tempo. Que horas que eu vou fazer isso? Aí Deus me respondeu assim, Marcelo, você pode conversar comigo enquanto você caminha. Você pode fazer um devocional caminhando. E eu pensei, é verdade, dá para fazer isso mesmo, né? Não tem mais desculpa agora. Então eu comecei a caminhar, aqui perto de casa mesmo, tem um lago aqui perto, comecei a dar voltas ali, 5 da manhã, acordei no inverno, me sentindo meio estranho, assim, nessa hora, e coloquei meu único par de tênis, não precisava de mais, não usava, e fui caminhar. E foi tão gostoso, sabe, ver o sol nascer ali, conversando com Deus enquanto eu caminhava, olhava para a natureza. Segundo dia eu fui de novo e virou um hábito, um bom hábito, né? Depois eu passei a correr um pouquinho, de modo que, para encurtar a história, hoje minha esposa e eu frequentamos juntos a academia. Uma academia mais tranquila aqui na nossa cidade, vamos num horário mais adequado, colocamos ali nossos fones de ouvido, eu e ela compartilhamos o mesmo fone e escutamos ali alguma palestra, algum podcast enquanto praticamos exercício. Inclusive, até estou com a minha camisa aqui de exercício, porque eu voltei da academia faz pouco tempo, né? Só troquei o boné pela boina, gosto de gravar com boina. E tem sido uma experiência maravilhosa, né? E aqueles pensamentos negativos, aquela indisposição, graças a Deus, desapareceram. De modo que eu posso dizer que, com 51 anos, eu estou melhor, física e mentalmente, do que quando eu tinha 30 anos. Quando você tem pensamentos erráticos, disfuncionais, por causa de uma doença, de um problema como depressão, por exemplo, você corre o risco de talvez achar que Deus não ama você. Mas, na verdade, seus pensamentos é que estão atrapalhados, né? Nesse momento, Marcelo, é que a fé verdadeira tem que se impor. Porque a fé, como ela é confiança, por exemplo, ainda que eu levante de mau humor, isso não vai mudar o fato de que eu sei que eu amo a minha esposa. Mais do que eu sinto que eu a amo, obviamente. Mas mais do que sentir que eu a amo, eu sei que eu a amo. Que eu dou a vida por ela, que ela é a pessoa mais especial na minha vida. Mesmo que eu dê uma topada numa pedra, mesmo que eu acorde de mau humor, mesmo que eu tenha tido uma noite terrível, eu continuo sabendo que eu a amo e sentindo que a amo. Com Deus não é tão diferente assim, né? Ainda que eu tenha um mau dia, uma péssima noite, ainda que eu esteja passando por um momento de dificuldade, uma depressão, eu devo saber, com base naquilo que Deus revelou, não com o que eu estou sentindo, com base no que eu sinto. Porque, segundo a Bíblia, o coração do ser humano é enganoso. Então, com base naquilo que Deus me disse em sua palavra, eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está comigo. Talvez eu não sinta, talvez as lágrimas me impeçam de enxergar. Mas Ele está ali comigo porque Ele falou que estaria. Ele prometeu que estaria. Ele disse no Salmo 23, por exemplo, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estaria comigo. Então, eu creio na palavra. Eu creio no que está escrito. E assim, a fé, ela se impõe, né? Então, houve momentos em que eu, não sei se posso dizer que duvidei, mas que eu talvez tenha sentido. Deus não está perto de mim nesse momento. Sim, houve momentos. Mas aí, nessas horas, é que eu me agarro à fé, à confiança, e digo para mim mesmo, esse sentimento é equivocado. Deus está aqui comigo, sim, porque Ele prometeu que estaria. Nossa, você falou algo bem legal, Michelson, que essa parte esportiva hoje em dia faz uma grande diferença e ela também equilibra essa parte emocional, né? Porque a gente produz outros componentes químicos, né, no nosso corpo e isso nos ajuda a sair da depressão, né? E eu tive uma experiência parecida com a sua também, de buscar fazer exercício, porque na época da pandemia, né, acho que muitas pessoas, né, ficaram
emocionalmente, e tem pessoas até hoje emocionalmente abaladas por causa de uma pandemia que nós vivemos, né? E para incluir esse momento que eu tive da pandemia, foi todo um período que a minha mãe teve um câncer, assim, bem agressivo na parte da região da língua, né? A gente fez todo um tratamento junto com ela, e ali eu senti aquilo que você falou. Eu acredito em Deus, mas teve momentos ali nessa experiência que eu realmente duvidei um pouco disso, e às vezes até não queria orar, porque quando eu orava parecia que as coisas pioravam, entendeu? E aí eu tive esse bloqueio um pouco nesse momento, mas depois eu retomei novamente, e ali foi onde eu busquei também uma academia através de um bate-papo com um terapeuta, e ali eu comecei a fazer um esporte juntamente com meu filho, e ali foi uma coisa legal, a gente teve um relacionamento mais próximo entre pai e filho, e também tive como ir eliminando esses pensamentos que não fazem bem, né, para nossa mente, para nossa fé, né? Então isso é muito importante, ter essa conciliação alimentar, física e espiritual, né? Ô Marcelo, já que nosso público-alvo aqui principal são os empreendedores, meu pai não era um cristão praticante, né? Infelizmente nunca foi, né? Mas e ele faleceu nesse momento aí da Covid, da pandemia, né? Ele faleceu com Covid. Mas deixou muitas lições importantes. E uma delas, para mim, sempre foi a importância do exercício físico. Meu pai jogou futebol até profissional. O filho não herdou nada dele. Eu sou literalmente um perna de pau. Mas o meu pai, ele jogou pelo Figueirense, jogou ali na região de Criciúma. Ele era um craque realmente, né? Jogava muito bem. Ele contava com orgulho assim, uma vez que lá em Criciúma, faz muito tempo, né? Ele chegou a jogar contra o Pelé. Lá teve um amistoso ali na cidade. Aí o Santos foi jogar lá em Criciúma e meu pai contava com orgulho que ele dividiu bola com o Pelé e tudo mais. Então, ele era muito ligado ao esporte. Tanto é que ele faleceu com 74 anos, 75 anos. E você, olhando para ele, parecia que tinha 60, até menos, né? Parecia meu irmão, lá enquanto eu estava com ele cuidando no hospital. Mas, infelizmente, né, a doença ela foi maior do que as forças dele. Mas, enquanto viveu bem. A saúde dele era perfeita. E o que eu me lembro assim, dele, entre outras coisas, é que eu era criança ainda, nem entendia muito bem essas coisas, mas eu sei que meu pai passou por duas falências. Uma na década de 80, com aquela crise que o Brasil experimentou naquela época, né, várias empresas faliram. Ele tinha uma metalúrgica lá em Criciúma e ele, então, quebrou. E teve uma outra situação também que ele, novamente, ele teve uma experiência negativa nesse sentido, de falência, né? Mas eu nunca vi meu pai desanimar, desistir. Ele sempre arregaçava as mangas e prosseguia. E ele me disse uma vez, não uma vez, algumas vezes, que o esporte, o exercício físico, o ajudava a superar esses momentos de crise, porque lá ele extravasava, ele desestressava, ele fortalecia o corpo e a mente para enfrentar as lutas da vida. E é verdade, eu nunca vi meu pai desanimado. Ele sempre dava um jeito de superar as barreiras, as dificuldades, com bom humor, com otimismo, né? E eu entendo que essa vida ativa dele era um dos fatores. Imagina se ele fosse um homem de fé, então ele decolava, né? Porque aí teria pacote completo, né? Então eu procuro aprender como filho, né? Já que eu não pude aprender sobre religião com ele, eu aprendo daquilo que ele deixou de positivo, né? E uma das coisas positivas foi essa, justamente de ter uma vida ativa, praticar algum tipo de esporte ou exercício físico, e eu comprovo, isso realmente ajuda muito, né? Nós fomos criados para o movimento, né? E fomos criados num jardim para cultivar, para nos movimentarmos, para nos exercitarmos. Então, eu defendo, como editor da Vida e Saúde, os 8 remédios da natureza, né? Criados por Deus, que é luz solar, ar puro, exercício físico, repouso adequado também, alimentação o mais natural possível, água em abundância, tanto por dentro quanto por fora, confiança em Deus, temperança. Se você coloca em prática esses 8 remédios naturais na sua vida, você vai ser um empreendedor muito melhor, com certeza. Um cidadão muito melhor, um cristão muito melhor, um marido muito melhor, um tudo muito melhor.
Michelson, me diz uma coisa, legal essa experiência do seu pai, né? No momento você falou que ele teve algumas experiências, mas umas que não foram tão boas, mas ele colocava para cima e logo se reinventava, né? Eu acho que isso também faz muita parte de uma questão de fé, né? Que a pessoa às vezes tem, né? Se a gente é um empreendedor cristão, a gente tem a nossa fé em Deus, mas a gente também tem que acreditar muito no nosso trabalho, né? E eu acho que esse assunto fortalece, né? Vem casar com algum empreendedor que de repente esteja passando por alguma dificuldade e ele realmente acreditar dentro daquilo que ele faz, ou às vezes até mudar, né, de empreendimento para poder trazer melhores resultados, né, Michel? Sem dúvida, né? O mundo hoje exige bastante flexibilidade, né, das pessoas, dos empreendedores. Essa capacidade de se reinventar é importante, né? Porque a gente faz testes na vida, né? A gente faz experimentos e nem sempre são bem-sucedidos, mas isso não é motivo para desanimar também, né? Cada um deles deixa uma lição, você vai aprendendo, trazendo essa bagagem de experiência, você pode com certeza ser mais bem-sucedido no futuro empreendimento, né? Então, creio que tudo isso vale com certeza. Michel, eu queria que você falasse para nós, a sua esposa também desenvolve um trabalho também, né? Acho que é a questão de turismo, né? E você faz, às vezes, juntamente com algumas caravanas. Como que é esse trabalho da parte de turismo? Você podia contar um pouquinho para nós aqui? Isso é uma coisa bem interessante, né? O meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, lá na década de 90, foi sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. E eu sempre fui um apaixonado pela história da Igreja Adventista, uma história riquíssima, né? Tanto a história norte-americana quanto a do Brasil mesmo. E na época não havia um livro que reunisse a história dos pioneiros, como é que foi a entrada da mensagem aqui no Brasil, os primeiros missionários. E eu decidi então escrever um livro-reportagem sobre isso. E assim, eu acabei me formando, né? Graças a Deus, com a nota máxima lá. Foi um livro que foi muito bem aceito pela banca ali da Federal de Santa Catarina. E depois virou livro, né? Pela CPB. E claro, por conta disso, eu sempre fui chamado para fazer palestras e pregar sobre esse assunto, né? Sobre os pioneiros. E de quando em quando eu fazia ali uma provocação. Eu dizia para o auditório, alguém precisa, aqui no Brasil, fazer como lá nos Estados Unidos eles fazem, um tipo de tour religioso, histórico, uma trilha dos pioneiros. Aqui no Brasil não é tão difícil, porque se você focalizar ali realmente o comecinho, você consegue fazer, por exemplo, Itajaí, Porto de Itajaí, Santa Catarina, né? Brusque, Blumenau, Gaspar Alto. Dá para fazer um pacote ali. Depois, quem sabe, pode fazer outros pacotes, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Cada região fazer uma trilha dessa aí. Mas nunca ninguém se mexeu para fazer uma coisa dessas, né? Nenhum empresário, ninguém assim do ramo de turismo. Até que um dia a minha irmã, Michela, lá de Criciúma, que criou um blog faz anos já, chamado Mapa na Mão. Ela e o esposo gostam muito de viajar e viajam, já conheceram metade do planeta, eu acho, nessas viagens deles. E um dia a minha irmã, assistindo uma dessas palestras minhas em vídeo, ela se sentiu provocada por mim. Ela pensou, por que eu não faço isso, né? E aí surgiu a ideia, né, de expandir a atuação do Mapa na Mão, né? Depois foi se transformou numa agência de turismo, né? E com especialização em turismo religioso mesmo, né? Aí a minha irmã, quando se sentiu motivada, ligou para mim e me disse assim, mano, a gente se trata assim, né? Mana, eu quero fazer essa trilha que você comenta aqui no vídeo. E você topa ser o meu convidado como palestrante? Você acha que eu não ia aceitar, né? Aí passei a ser o convidado, né? Quando há algum grupo formado por ela lá, aí ela convidou minha esposa também para fazer uma parceria. Elas estão juntas nesse projeto aí, né? E quando há alguma viagem assim religiosa, cultural, eu sou convidado então para ser o palestrante ali, né? Sou um elemento convidado. Aí na primeira trilha que fizemos em Santa Catarina, já fizemos 2 ou 3. Na primeira trilha o grupo ficou tão coeso, tão amigo, e é interessante porque é uma atividade pastoral mesmo que eu faço ali, porque algumas pessoas vão ali com alguns problemas, estão tristes por algum motivo. Teve um senhor que inclusive estava bem fraco na fé quando esteve lá conosco e voltou vibrando, né? Então é um trabalho pastoral também, o que eu desenvolvo ali, conversando
com cada um. Nós temos ali o sábado em Gasparal, é maravilhoso. Temos o culto na primeira igreja do Brasil. Temos ali uma visita ao museu, né? Tudo guiado. Tudo. Tivemos um batismo no riozinho lá de Gasparal, na primeira trilha. Foi algo assim bem significativo, né? E aí esse grupo que se tornou tão unido, né, pensou e nos deu a ideia, por que não fazer algo mais audacioso? Que tal uma viagem para Israel? A minha irmã olhou para mim e eu já entendi o que ela estava pensando, né? Por que não, né? E aí surgiu o próximo passo, que foi realmente organizar uma viagem para Egito, Israel e Jordânia. E para isso ela convidou também o pastor Rogel Tavares, que é um especialista em cultura hebraica. Ele dirige lá a Bet Bnei, que é a comunidade judaico-adventista em São Paulo. Já foi dezenas de vezes para Israel e outros lugares. E aí montamos um grupo, né? O Mapa na Mão, organizando tudo. Rogel e eu como convidados. Lamentavelmente, a guerra atrapalhou um pouco esses planos, né? Ali, o atentado terrorista lá e tudo mais. Então, nós adiamos para o ano seguinte, se as coisas, né, cremos assim que as coisas deverão, né, se acalmar nesse ano aí. E aí, em 2025, janeiro, e há vagas, inclusive, porque o grupo estava fechado já. Mas aí o Rogel tinha um outro grupo que vai para Turquia e Grécia em julho. E aí ofereceu essa oportunidade para quem quisesse migrar. Então, parte do grupo que iria para Israel conosco resolveu ir para a Turquia e Grécia em julho. Então, nós teremos, na verdade, 2 expedições agora. As coisas vão se multiplicando, né? Teremos, então, uma expedição em julho para Turquia e Grécia, ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas que Paulo fundou lá, né, em Corinto, Filipos. Vai ser uma viagem maravilhosa. E aí, o grupo para janeiro está aberto novamente. Então, quem quiser fazer parte dessa expedição em janeiro de 2025, há vagas de novo, porque o grupo foi, digamos assim, dividido. Então, nasceu de um sonho, nasceu de uma provocaçãozinha que eu fazia nas palestras, e eu agradeço a Deus porque a minha irmã comprou a ideia. E agora a Mapa na Mão está aí, né? Estão realizando aí uma das propostas, né, desse empreendimento é ajudar as pessoas também a viajar com não muitos recursos, porque a minha irmã e meu cunhado não são ricos, né? Mas eles sempre deram um jeitinho de viajar para lá e para cá, e ela sempre compartilhou dicas de como fazer uma viagem prática, segura e o mais em conta possível. E esse é o espírito, né? Ajudar as pessoas a ter uma experiência, uma viagem, não só turística, mas cultural também, da melhor forma possível. Essa é a ideia do Mapa na Mão. Como que é? O site é mapanamão.com.br? Sim, esse é o site, mapanamão.com.br. Tem também o Instagram, né? Aqui, Mapa na Mão. Se você procurar por Mapa na Mão, encontra o Instagram. E eu só não lembro do WhatsApp, porque daí já é muita coisa. Mas eu acho que lá deve ter também o WhatsApp, né, da agência, por meio do qual as pessoas podem obter informações e perguntar sobre esses planos, como é que vai ser e tudo mais. Então é Mapa na Mão, agência Mapa na Mão, eu acho que é isso no Instagram, ou então mapanamão.com.br. Rapaz, essa é uma viagem dos sonhos, viu? Uma viagem que deve ser muito legal. No Brasil também, eu acho que muito adventista e outras pessoas que também têm curiosidade em conhecer também, deve ser um passeio bem legal. Quantos dias? Só por curiosidade, esse do Brasil, Michel? Essa do Brasil, o pacote mais compacto costuma ser 3 dias. Como é que funciona? As pessoas vão para Florianópolis ou Navegantes, depende da situação. Geralmente é Florianópolis. Aí lá o grupo se reúne, se conhece. Tem uma van que é de uma irmã adventista lá da Igreja Central de Florianópolis, que é a Janine, né? Janine e o Wagner. Eles têm também uma empresa ali, que é a WJ, né? Wagner e Janine. Então a van leva esse grupo até Itajaí e ali começa a parte histórica. Então lá do alto do Morro da Cruz, isso na sexta-feira à tarde. O grupo vai observar o Porto de Itajaí, de um ponto de vista bem estratégico, ali é um local bonito, né? E ali começa a primeira palestra, a primeira aula, porque foi no Porto de Itajaí que chegou o primeiro pacote de literatura adventista enviado para o Brasil, né, em 1880. Né? Bem, aí dali eles vão para Blumenau, porque lá fica o hotel que é o ponto digamos assim, o ponto QG, né?
Então, em Blumenau fica o hotel onde geralmente o pessoal se hospeda, porque daí cedinho, no sábado, sobem para Gaspar Alto. E aí a gente passa o dia todo em Gaspar Alto. Ali tem o culto, escola sabatina com músicas em alemão, porque os irmãos preservam lá as raízes, né? Então eu prego ali no primeiro púlpito, né? O púlpito em que os pioneiros também pregaram, primeiro púlpito adventista no Brasil. Almoçamos por ali mesmo, uma comida tipicamente ali alemã, né? Com direito, inclusive, a cuca, aquele bolo delicioso de banana ou maçã, né? Que nossos irmãos ali fazem na parte da tarde. Aí visitamos o cemitério dos pioneiros, visitamos o museu que fica ao lado da igreja, e o futuro Museu de Educação Adventista no Brasil, que é uma casa em Chaimel, que fica a quase 1 quilômetro dali da igreja, que foi construída com os materiais que pertenceram à primeira escola paroquial missionária adventista no Brasil. Terminado o dia, já no fim da tarde, a gente volta para Blumenau, a gente faz o culto do pôr do sol ali no hotel, e à noite visita. Aí tem a parte de turismo, né? À noite, que ninguém é de ferro. Aí à noite vamos à Vila Germânica, ali o pessoal janta, faz um lanche, né? É um local bem bonito ali em Blumenau. E depois vamos para o hotel de novo para descansar. Domingo cedo, fazemos um tour por Brusque e Blumenau. Né? Blumenau tem ali a Avenida 15 de Novembro, e tem um guia, geralmente a gente contrata um guia local que explica um pouco da história da cidade, e eu vou mesclando informações da igreja também nessa conversa aí. Depois damos uma passadinha em Brusque, para ver ali o rio Itajaí-Mirim, onde foi feito o segundo batismo adventista no Brasil. Visitamos passamos ali próximo ao Casarão Hort, que é onde foi aberto o primeiro pacote de literatura adventista no Brasil. E dali o grupo segue para Balneário Camboriú. E aí tem a parte, de novo, de turismo, né? Vão lá passear na roda gigante, pela orla, e à noite comem lá uma pizza ali em Balneário, e depois voltam para Florianópolis e lá se despedem, né? Geralmente é assim. Então é sexta, sábado e domingo. 3 dias bem compactos, mas com muita informação e muito divertimento também, turismo, né? Ali na região bonita do Vale do Itajaí. Ah, que bacana, legal. Bom, fica aí a dica para as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas pessoas que vão ver também gravado, uma ótima dica aí para a gente poder se planejar para poder fazer um belo turismo, além de saber de uma história aí maravilhosa aí dos fundadores, dos pastores, de toda a história adventista no Brasil. Então fica aí a dica. Ô Marcelo, no site lá, no mapanamão.com.br, tem todas essas informações, tá? Tem esse turismo religioso, né? Tem tudo lá explicadinho, direitinho, para as pessoas saberem como que funciona. Bacana, bacana. Mas, Michelson, eu sei que você atua na CPB, mas acredito muito que você também já desenvolveu muitos projetos, lidera equipes, então tem que ter esse empreendedorismo também dentro de você para poder fazer todos esses projetos que você atua. Dentro desse assunto que nós temos de fé, o que você vê de importante que o empreendedor, de repente, possa colocar em prática no seu dia a dia, ali para poder ter uma fé, uma confiança? Você já falou alguns pilares sobre isso, mas que, de repente, possa trazer aí um ânimo para esse empreendedor. Marcelo, já que é empreendedor cristão, nunca é demais enfatizar a leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é tão fantástica que não é apenas um livro espiritual, de reflexões espirituais, ela também dá dicas importantíssimas de empreendedorismo mesmo, né? A gente encontra ali exemplos de liderança tremendos. Você tem Moisés, você tem o próprio Jesus, né? O mestre por excelência, o professor por excelência, o empreendedor por excelência, né? Você pode aprender práticas de liderança por meio dos personagens da Bíblia. Tem uma passagem lá que eu acho fantástica, que é quando Jesus ele caminha com os discípulos para Emaús, ainda no dia da ressurreição. Eles não o reconheceram de imediato. E ali ele tem uma atitude de líder tremenda, né? Ele se aproxima deles, ele escuta, ele demonstra empatia, depois ele introduz ali a palavra, ele dá conselhos, ele explica, ele vai até a casa deles, ele convive. Ele estava a ponto de cear com eles, quando eles reconhecem, ele desaparece. E aí o próximo ato
os discípulos parece que nem tocaram no alimento, eles saem correndo, tinham caminhado mais de 10 quilômetros com Jesus, voltam aqueles 10 quilômetros ou 12 para encontrar os discípulos que estavam lá numa casa para contar o que tinha acontecido. Veja, o líder verdadeiro, ele motiva. E muitas vezes nem precisa mandar, vá lá e faça, né? O Jesus não falou nada disso, mas a atitude dele ao longo do caminho daquele dia foi suficiente para motivar aqueles discípulos a contar, a testemunhar, a fazer, né? Então, ler a Bíblia da perspectiva de um líder ou de um empreendedor é bem interessante, porque você começa a pensar exemplos que vão te dar condições de ser um bom líder, um bom empreendedor, além do que, claro, um bom cristão, um verdadeiro cristão. E com a bênção de Deus, as coisas só deslancham realmente, né? Que bacana. Michel, olha só, o assunto é bom, a gente já está aí quase 50 minutos aí batendo um papo, mas eu quero reforçar aqui o nosso convite, né? Também foi o principal também da nossa live também, que o Michelson vai estar presencialmente nesse evento que está sendo realizado pela Igreja Adventista da Penha, com o apoio do Empreendedor Cristão e do EPIC. Vai ser domingo agora, às 9 da manhã, ao meio-dia. Então, se você está gostando desse bate-papo aqui, é só um doce. Eu tenho certeza aí que o Michelson no domingo vai trazer muito mais conteúdo aí relevante para as nossas vidas. E vamos ter também lá nesse evento um momento de network, que você vai poder ali falar um pouquinho mais da sua empresa. Então, acho que vale muito a pena você ir lá para ganhar conhecimento através do Michelson e também poder conhecer outras pessoas e fazer conexões que possam fazer diferença no seu negócio, né, Michelson? Sem dúvida. Creio que esse contato, né, com pessoas que têm a mesma fé, a mesma esperança e que estão aí empreendendo, né, sempre é motivador. E esse network que você falou também, né, ele é muito interessante, porque você vai fazer talvez até parcerias com pessoas que têm o mesmo propósito na vida, né? Nós estamos aqui para empreender, mas sobretudo para nos preparar para o reino de Deus, né? E quando você encontra pessoas que não estão focadas no consumo, né, no consumismo, não no consumo, né, o consumo é necessário, mas no consumismo, né, idolatria do consumo, na idolatria do vil metal, né? Quando você encontra pessoas que estão ali empreendendo, muitas das quais para abençoar vidas, né? Eu já falei num evento aí organizado pelo nosso amigo Simval, ali em São Paulo, no Alphaville, e foi maravilhoso conhecer ali pessoas que estão prosperando, sim, mas que estão prosperando para abençoar. Eu conheci ali pessoas maravilhosas que têm projetos lindíssimos, né? De projetos sociais que derivam daquilo que elas fazem como negócio mesmo, né? Então, quando você encontra pessoas assim, que são empreendedoras, que são pessoas que empregam, dão empregos, né? Pessoas que desenvolvem a comunidade, a sociedade, enfim, e que ao mesmo tempo têm uma profunda fé em Cristo e fazem isso como um ministério, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza de que os que estiverem ali na igreja, nesse domingo, vão conhecer essas pessoas e poderão estabelecer esse tipo de relacionamento, de networking que vai abençoar e fazer prosperar ainda mais o seu negócio. E a motivação, né? Quando você vê, poxa, aquele empresário ali, ele consegue conciliar tão bem a sua fé, a sua experiência religiosa com o seu negócio. Eu quero ser assim também. Então a motivação ao conhecer bons exemplos, ela é maravilhosa. Com certeza. Então se programe para o domingo. Às vezes no domingo de manhã você vai fazer o quê? Vai, de repente, curtir um pouquinho com a família, às vezes tem alguns que dormem, mas, de repente, se você for nesse evento, você pode ser transformado, ter novas conexões e, às vezes, pode até mudar o seu negócio ali através das conexões e também ter esse conhecimento que o Michelson vai trazer para nós. Mas, Michel... Olha, Marcelo, no último encontro lá com o Simval, a minha esposa teve lá uns minutinhos para apresentar, né, o projeto Mapa na Mão. E daquilo lá já conhecemos pessoas que querem ir conosco, né, para Israel, para a Turquia. E são pessoas que com certeza serão amigos para sempre, né? Porque uma viagem dessa, ela une as pessoas de um modo que depois não tem como mais esquecer, né? São 15 dias praticamente ali convivendo, dia após dia juntos ali. Então, foi nesse encontro que outras pessoas tomaram conhecimento da agência e assim já nasceram amizades e relacionamentos interessantes. Então, vale muito a pena, com certeza.
Eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo, se você está curtindo aí a live, aperta aí o coraçãozinho aí do nosso Instagram para ele poder assim também entregar essa live para mais pessoas também. E se você tem uma pergunta, a gente está finalizando aqui a nossa live, é uma boa oportunidade aí para você colocar uma pergunta, uma curiosidade que você tenha sobre esse assunto e a gente possa aqui responder, né, Michel? Será que Estamos à disposição. Pode mandar uma pergunta aí para nós? Enquanto isso, se você quiser ir digitando a sua pergunta, só reforçando, depois da live você entra na bio do nosso Instagram aqui do Oficial Empreendedor Cristão e você tem o link lá para poder fazer a sua inscrição, tá? A participação sua também é levar 1 quilo de alimento não perecível para poder ali ajudar ali a assistência social daquela igreja, poder contribuir também com o Natal aí para outras pessoas também, tá? Se você não tem uma pergunta, eu vou dar as considerações finais aqui para o Michel, para a gente então estar finalizando a nossa live, Michel. Ô Marcelo, eu vi um irmão, um amigo ali de Moçambique perguntando se ficará gravado. Fica, né? Isso, vai estar gravado. A gente vai deixar gravado e depois é só você entrar no nosso perfil lá e você também tem a oportunidade de pegar esse link e também compartilhar com outras pessoas. Michel, eu acho que o nosso público aí está sem pergunta, hein? Que bom, assim, a gente sempre então, pensa, né? Ou tudo ficou claro ou ficou muito confuso, mas eu quero crer que seja a primeira opção, né? Que satisfez aí os nossos amigos. Legal, então. Se você puder fazer o nosso fechamento, Michelson, e eu sempre peço também no final, o nosso convidado fazer uma oração, trazendo uma bênção para as nossas vidas, para os nossos empreendimentos, para a nossa família também, tá? Se você puder fazer as suas considerações, te agradeço. Certo. Eu, em alguns momentos aqui nessa nossa live, mencionei que a Bíblia, né, é uma base segura. Algumas pessoas talvez possam perguntar, mas quais são as evidências de que a Bíblia realmente é uma base segura? Será que eu posso confiar nela plenamente? Ela é inspirada por Deus mesmo? Há outros livros de tradições religiosas, por que a Bíblia só? Olha, eu não vou falar muito mais sobre isso agora, porque no domingo eu quero abordar também esse tópico. Então, os que estiverem conosco lá, eu vou mostrar por que eu, que já fui um cético, já fui um evolucionista, porque me convenci de que a Bíblia realmente é um guia seguro e de que vale a pena você edificar o seu caráter, sua vida sobre ela, tá bom? Como fundamento ali sólido, né? Então fica o meu convite para vocês, tá bom? Legal. Vamos orar então. Eu faço isso com alegria e vou pedir a bênção de Deus sobre os nossos amigos, aqueles que vão ver depois a gravação também, para que Deus abençoe a vida de vocês e o empreendimento que vocês têm em vista ou que já estão realizando, tá bom? Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos aqui conversando sobre coisas importantes, coisas que edificam a nossa vida. E eu peço agora a Tua bênção, Pai, sobre essas pessoas que nos acompanharam aqui na live, sobre aqueles que vão ver também a gravação depois. Peço a tua bênção sobre a vida do Marcelo, do nosso amigo Simval também, e de todos os outros empreendedores que procuram unir cristianismo com a sua vida de negócios, com a sua vida de relacionamentos, enfim, colocam o cristianismo como marca em tudo que fazem. Abençoa, Pai, esse grupo, abençoa o evento de domingo, que as pessoas estejam conosco lá e possam ser ricamente abençoadas com esse encontro contigo, sobretudo, e também com amigos companheiros, pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos ideais. Nós oramos e te agradecemos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Michelson, muito obrigado pela sua participação. Você é um amigo aí que a gente considera bastante. Que Deus te capacite sempre, porque você tem uma missão cada vez maior e tenho certeza que está cumprindo realmente com empenho. Todas as palestras, todos os artigos, todos os envolvimentos, marcando aí várias pessoas e fazendo a diferença na vida delas. Que Deus te abençoe grandemente, tá, Michelson? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Marcelo. Um abraço a todos. Um grande abraço a todos, tá bom? E vai lá na bio e faça a sua inscrição lá, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Tchau, tchau.